Fala galera, chegamos aí para trazer esse pós-jogo aí de Bragantino 1 e Vasco 1. O Vasco que começou o primeiro tempo, as duas equipes se estudando muito, né, cara? As duas equipes se estudaram muito. O Bragantino tendo as melhores chances e o Vasco tentando entender melhor o jogo. E aí, aos 25 minutos, o Vasco começa a mostrar suas asinhas com um belo chute de fora da área do Peck. Inclusive, se ele enfia essa bola, talvez a gente poderia estar um pouco já ter saído o gol aquela hora. Mas ele bateu, o goleiro faz uma bela defesa, o chute foi forte, o goleiro espalmou e jogou a bola lá na lateral. Aos 27 minutos vem o lance do pênalti, onde o Veguete recebe a bola, domina, tenta passar pelo marcador. O marcador dá o carrinho e aí assume o risco, acaba dando um pisão no Veguete, aonde que o Daronco não marcou no primeiro momento. Mais para frente a gente vai falar do Daronco. E aí o VAR chamou, ele viu e marcou. O Verratti bateu o pênalti, fez o gol, bola pro lado, goleiro pro outro. Dois gols, dois jogos e 2 gols aí com o Verratti. Realmente o cara é um bom centroavante, um bom jogador. E quando o jogador está nessa fase, geralmente o torcedor não gosta que critique esse jogador. Só que a gente precisa citar certas coisas. O Veguete, ele ficou tentando por muito tempo cavar falta. Ele caía toda hora. Ele fez um jogo hoje muito aquém. Se ele continuar nessa pegada, se a gente pegar um juiz que não dá falta, vai acontecer o que aconteceu no jogo de ontem. Ele tentava dominar e aí o jogador encostava, ele caía, o Daronco não dava falta. Por várias vezes ele subia na bola, o cara encostava nele, ele abaixava como se tivesse tomado um pancadão e não marcava falta. Então, assim, ele tentou simular muito e acabou não conseguindo render o que renderia se viesse para jogar o futebol. Mas é um baita de um jogador. E aí o jogo começa a ficar parelho, o Bragantino também começa a ter suas chances, começa a levar perigo, e aí eu pensei o seguinte: como o Vasco já fez o gol aos 27 minutos do primeiro tempo, o Vasco vai poder segurar pelo menos o primeiro tempo com 1-0. Só que não foi o que aconteceu. E também eu queria ver o Vasco abrindo para cá, saindo na frente e tendo ainda bastante tempo para poder... bastante tempo de jogo. O Vasco fez aos 27, faltava um pouco para acabar o primeiro tempo, ainda ia ter os 45 minutos fora o acréscimo para a segunda etapa. E aí vem a questão do Daronco. O Daronco deu 8 minutos no primeiro tempo de acréscimo e aí o jogo foi aos 53. O Vasco toma um gol a 53 minutos. Claro que ele não teve erro nenhum. Não foi o Daronco que marcou mal, porque o gol que o Vasco toma é uma bola de escanteio, aonde ela vem, quica na área, o Medel tira de primeiro momento, e aí quando chega o Gustavinho para finalizar, tava o Gustavinho, tava, se eu não me engano, era o Capixaba e tinha mais um jogador de frente pronto para fazer. Ele dá um chute de rara felicidade, pega de bate pronto, ele põe força na bola. Na minha opinião, foi um pouco de falha do Léo Jardim, porque ele pula atrasado, ele já tinha pulado atrasado em outro lance, e aí ele pula e consegue encostar na bola, mas pela força que a bola veio, acaba entrando 1-1 o jogo.
E aí a gente, 1-1, primeiro tempo, vai voltar o segundo tempo, a gente pensa que a vaca já tinha ido pro brejo pela situação que o Vasco tinha. Chega no segundo tempo, o Ramon começa a fazer substituições que não deram certo. Ele tira o Marlon Gomes, que já tinha amarelo, e bota o Jair. Só que o Jair entrou muito frio no jogo, ele já vinha um tempo sem jogar, e aí você acaba perdendo o ritmo de jogo, você acaba perdendo... ele entra em um jogo que estava muito quente, e aí ele acaba perdendo um pouco de gás no meio de campo que o Vasco tinha, tanto que o banco ficava, vamos Jair, mais pegada, mais coisa. E o Jair, na minha opinião, ele como primeiro volante não dá muito certo, porque ele precisa ter um comprometimento de marcação muito grande. E aí eu acho que o Vasco perde um pouco com isso. Depois o Ramon começa a fazer muita besteira, muita besteira. Ele me tira o Bambu e coloca o Galarza de lateral. E aí o Galarza já é ruim de lateral. Desculpa. Ele tira o Bambu e coloca o Puma. E o Puma é ridículo defensivamente. Ele tira o Lucas Piton, que estava bem na partida, e coloca o Galarza de lateral esquerdo. E aí eu não consegui entender o que ele quis com aquilo. Depois ele tirou o Lucas Orediano e colocou o Figueiredo, que entrou muito mal na partida. E assim, com isso, ele estragou um pouco o time do Vasco. Ele pode ter pensado na questão defensiva, mas aí o Vasco praticamente no segundo tempo, o Vasco só chegou 2 vezes ao gol do Bragantino. O resto só deu Bragantino, sufoco em cima de sufoco. Pumita chegando de primeira toda hora, tomando drible, porque quando o Vasco fez essas 3 substituições, o Bragantino também substituiu 3 vezes. O Bragantino deu uma caída também no time, mas entrou o Arthur Gomes, se eu não me engano, é isso mesmo, que veio do Flamengo, está emprestado pro Bragantino, e o Bruninho. O Bruninho teve um lance que ele dribla o Puma Rodrigues, é impressionante a facilidade que os jogadores têm de driblar o Puma Rodrigues, e aí ele entra, cruza uma bola na frente da área, e aí esqueci agora, o Alessandro entra atrasado e não consegue atingir a bola. E foi os vários lances do Bragantino, e a gente tem que dar graças a Deus pelo empate que a gente sai de lá, porque o Bragantino podia ter feito 2, 3, 4 gols aí seguidos. Agora, eu vou tirar uma parte do vídeo só para falar do Daronco. O Daronco, ele sempre que ele apita o jogo do Vasco, ele tem uma má vontade do caramba. Ele tava com uma má vontade para apitar o pênalti. O VAR teve que chamar. Ele teve umas 2, 3 faltas no Vegatti que realmente foi, sem ser as que ele tentou simular, que ele não deu. Inclusive no lance que acabou resultando no escanteio, que foi resultar no gol do Bragantino, houve uma falta, na minha opinião, no Vegatti, ali na tabela, que ele tentou fazer com o pé, que aí a bola sai em lateral, e aí quase que o Gustavinho faz um gol de cabeça, e depois o Gustavinho acaba fazendo gol de chapada depois do escanteio. Então eu acho que, sinceramente, o Daronco, sempre que apita o jogo do Vasco, ele apita de má vontade. Inclusive no jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, do ano retrasado, quando o Vasco chegou longe na Copa do Brasil, foi uma das últimas vezes que o Vasco chegou longe na Copa do Brasil, se eu não me engano, era uma quarta de finais contra o São Paulo. Ele deixou de marcar 3 pênaltis para o Vasco, ele deixou de marcar 2 faltas para o Vasco, que levaria a perigo. Então, sinceramente, tem que rever esse juiz quando vai apitar os jogos do Vasco. Inclusive, ele conseguiu uma proeza grande de ser vaiado pelas 2 torcidas. As 2 torcidas, tanto do Vasco quanto do Flamengo, xingaram ele, vaiaram ele no final do jogo. Ele perdeu totalmente o controle do jogo, saiu distribuindo cartão amarelo, e com isso a gente perdeu o Orediano,
para o próximo jogo contra o Galo. Se eu não me engano, o Medel tomou também cartão amarelo. Ele expulsou o Ramon Dias. Inclusive o Ramon Dias meteu o Miguel e continuou dentro de campo escondido. Ele expulsou o Ramon Dias de jogo, porque o Ramon Dias foi reclamar ele da quantidade de acréscimo que ele tinha dado no primeiro tempo. Ele deu 8 de acréscimo no primeiro, deu 8 de acréscimo no segundo. E ainda expulsou o nosso técnico, ou seja, a gente vai sem o Ramon Menezes para o jogo contra o Atlético Mineiro dentro de casa. Inclusive esse jogo vai ser no Maracanã, tá, gente? O Vasco conseguiu eliminar, foi liberado, e o jogo vai ser no Maracanã, 11 horas da manhã, contra o Atlético Mineiro. Ritmo de casa muito lotada, até porque o Payet já vai ter chegado. Inclusive o Payet chega amanhã às 5h20 da manhã, tá? O Payet pode tá chegando aí. E vai estar chegando, né? Vai ter o Aero Vasco. E provavelmente vai ter uma festa muito linda para ele no domingo, 11 horas da manhã. Então vai ser um baita jogo. O Vasco tá em uma fase que ele precisa ganhar ou empatar, ele precisa somar ao máximo de pontos que puder. O empate lá em Bragança saiu barato, porque o Vasco poderia perder esse jogo. Empatou, continuou atrás do Curitiba, ok. Mas somou um ponto, agora está com 13 pontos. E é isso que é o importante. O Vasco precisa ganhar ou empatar os jogos difíceis. Jogar contra o Bragantino é muito difícil, principalmente lá dentro. Lembrando que ele goleou o Flamengo, bateu em muito time aí grande lá dentro. Então pegou o Vasco conseguiu arrancar esse empate de lá de dentro. Foi um baita de um resultado aí pra gente. Agora a gente pega o Galo em casa, depois vai ao Allianz Parque pegar o Palmeiras. Então a gente tem 2 jogos difíceis pela frente e a gente precisa fazer um saldo positivo aí para estar ajudando o Vasco. Daqui a pouco, aí no final do vídeo, eu vou deixar vocês com alguns lances aí do jogo do Vasco, tentar trazer os melhores momentos para vocês. E algo muito legal que eu vi foi os jogadores indo lá parabenizar os torcedores que foram lá ver o jogo, né, em Bragança. Eles esgotaram lá tudo que foram vendido para o jogo, então achei muito bacana. E vamos fazer uma festa muito linda no Maracanã no domingo, 11 horas da manhã. Provavelmente vai ter uma novidade, vou tentar fazer alguma coisa nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro. E a gente vai trazer cada vez mais novidade, mais entretenimento para vocês aí no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Queria pedir para vocês, não deixe de deixar o like, não deixe de comentar o que você achou aí da partida contra o Bragantino. Agora o Vasco tem toda uma semana aí pela frente. Lembrando que a rodada 19 ainda não acabou. Hoje tem Atlético Paranaense e Cuiabá. Durante a semana tem os duelos da Copa do Brasil. E o Vasco joga no domingo, 11 horas da manhã, contra o Atlético Mineiro. Tamo junto, galera. Até a próxima. Um abraço de vocês. Fica aí com os melhores momentos dos jogos do Vasco. Tamo junto.
dale, que se despierten. ¡Vamos! Ya pasó,